Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer a correção dos nossos exercícios de revisão. Lembrando que esse assunto, que envolve o cálculo de formas e as leis ponderais, vão cair na prova. E em seguida, vocês irão fazer uma prova. Então, a primeira aula seria fazer a correção dessas atividades. E a segunda aula, provinha. Então, vamos lá. Enuncie com as suas palavras a lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier nos fala, né? Que fala que em uma reação, a soma das massas dos reagentes ela é igual ao quê, né? É igual à soma das massas dos produtos, né? Ele nos diz isso. Número 2. Indique as massas dos reagentes necessárias para que a reação esteja de acordo com a lei de Lavoisier. Então, o que a gente acabou de dizer? Que a lei de Lavoisier, ela nos diz que a massa dos reagentes, que são esses aqui, são os meus reagentes, é igual à massa dos produtos. Então, como é que a gente vai fazer? Se ele diz que é a soma, então eu tenho que somar para achar. Então, eu vou fazer assim. O primeiro, né? X mais 36. Aqui é a primeira. Vírgula 5 é igual a 58,5 mais 18, certo? Então, x mais 36,5, essa soma vai me dar 76,5, x igual 76,5. Estava somando, passa para o outro lado diminuindo. X igual a 4 gramas. Na segunda, né? Na segunda, como é que fica? Mesma coisa. 2 mais y igual 2,93 mais 0,9. 2 mais y igual. Aqui vai dar 3,83, y é igual 3,83 menos 2, y é igual a 1,83 gramas, certo? Bem simples. Agora, nós vamos no cálculo de fórmulas, né? Então, agora, a 3 nos diz que, nos pergunta, né, quais são as composições centesimais é a mesma coisa que percentual, das substâncias abaixo, conhecendo apenas as massas atômicas do carbono, que é 12, e do hidrogênio, que é 1. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que achar a massa total de cada substância. Então, nessa substância, o C, eu tenho 2 vezes 12, que eu vou ter? Eu vou ter 24. H, eu tenho 4 vezes 1, vou ter 4. Então, aqui eu tenho 28, que é o total. Então, agora eu vou achar a porcentagem de C.
Então, C, 28 é 100%. 24 é X. Vamos multiplicar cruzado, né? 28x, 24 vezes 100 vão dar 2.400, x vai ser igual a 85,7%. Agora aqui o H, que é o hidrogênio. 28 é 100%. Quanto que eu tenho aqui? 4. É X. Então, vamos lá. 28x é igual a 4 vezes 100, 400. X vai ser igual a... Vou dividir, né? 400 por 28, porque ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai dar 14,3%. Então, qual vai ser a massa do meu... Qual vai ser a porcentagem dessa minha substância, né? C é 85,7, H 14,3%. Fácil, né? Bem simples. Aqui, vamos calcular a massa dessa nossa substância. Então, agora aqui eu tenho quantos carbonos? 3 vezes 12, vão dar 36. O hidrogênio eu tenho quantos? 8 vezes 1, que é a massa dele. Então, eu vou ter 44. Então, agora aqui, vamos calcular C. Aqui é 44, eu tenho 100%. 36, que é a massa que eu tenho aqui nessa substância, vai corresponder a X. Então, 44. Então, X igual 3.600. X igual 3.600 dividido por 44 vão dar 81,8%. Simples de fazer. H. 44 é 100%. Quanto que eu tenho aqui? 8. 8, o TX. Então, multiplicando cruzado, 44x igual a 8 vezes 100, 800. X igual a 800 dividido por 44, que eu vou ter 18,2%. Então, como é que vai ficar a minha fórmula aqui? A fórmula da minha substância. Como é que vai ficar? Vai ficar 81,8% e o hidrogênio 18,2%, né? Simples, fácil. Vamos para número 4. O que diz a minha número 4? A número 4 diz assim, ó. Determine a fórmula empírica, que eu lembro que na aula passada que eu falei para vocês que fórmula empírica é a mesma coisa que fórmula mínima do composto que contém 25,4 gramas de cobre, 18,2% de aqui, né? 25,4% de cobre, 12,8% de enxofre, 25,7% de oxigênio e 36,1% de água, que eu tenho uma molécula inteira de água. Então, a água vai ficar assim, tá? Do jeito que tá aqui. Então, como é que a gente vai calcular a fórmula mínima?
Lembra, né? O primeiro passo. Eu tenho a porcentagem dos elementos aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que dividir a porcentagem pela massa de cada um. Então, vamos lá. O cobre. O cobre eu tenho 25,4 dividido por 63,5, que vai dar 0,4 mol. Agora, o que eu vou calcular? O enxofre, né? O enxofre eu tenho 12,8. Dividido, a massa do enxofre é 32. Vai dar 0,4 mol. Igual. Depois eu calculo oxigênio. O oxigênio, né? Eu tenho quanto? 25,7 dividido por 16, que vou ter 1,6 mol. E a água? Como é que fica a água? A água eu tenho 18, né? Então, ó, por quê? Porque aqui eu tenho 16, mais 2 átomos de hidrogênio, eu vou ter 18. Então, aqui eu tenho quanto por cento de água? 36,1, com uma massa de 18, que eu vou ter 2 mol. Quem desses é o menor, né? É o menor valor encontrado. Pode ser esse e pode ser esse. Então, o que acontece, né? No segundo passo, a gente tem que dividir o número que a gente encontrou aqui pelo menor número dentre eles. Aqui ficaram 2 empatados, né? Então, a gente vai usar o 0,4. Então, como é que vai ficar? Ó, o cobre vai ficar 0,4 dividido por 0,4, que eu vou ter 1. Depois, o enxofre, 0,4 que eu encontrei, o menor é 0,4, que eu vou ter 1. O oxigênio. O oxigênio eu encontrei 1,6. 1,6 dividido por 0,4, que eu vou ter 4. E a água? A água eu encontrei 2. 2 dividido por 0,4, eu vou ter 5. Então, como é que vai ficar a minha fórmula? Como é que eu vou botar essa água ali no meio da minha fórmula, né? Então, vai ficar... Deixa eu fazer de outra cor. O cobre, ele é 1, eu não preciso colocar. O enxofre, ele é 1, também não preciso colocar. O oxigênio é 4. A água. A água, eu tenho 5 vezes ela. Então, vai ficar assim, ó, 5 H2O. E essa água vai mudar, vai multiplicar esse sal. Então, essa substância é um sal hidratado, um sal que contém água. Então, vai ficar desse jeito. Sempre que tiver água lá no teu probleminha, tu vai fazer dessa forma, certo? Bem simples, bem fácil. Número 5, né? Como é que a gente vai fazer o número 5?
que o que ele nos pede, né? Ele nos pede para determinar a fórmula mínima, né? A fórmula mínima de quem? De um composto formado por 26,53% de potássio, 35,37% de cromo e 38,10% de oxigênio. Então, as massas atômicas estão aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer do mesmo jeito. O primeiro passo, né? A gente vai dividir as porcentagens pelas massas. Então, vamos lá. Eu tenho primeiro o potássio, 26,53 dividido por 39. Eu vou ter 0,68 mol. Depois eu tenho o cromo. O cromo vai ser igual a 35,37% dividido por 52. Então, vai ser igual a 0,68 mol. E depois eu tenho o oxigênio, né? O oxigênio eu tenho 38,10% dividido por 16. Não precisa colocar esse porcento aqui, tá? Não. Que vão dar 2,38 mol. Qual deles é o menor valor? A gente tem dois empatados, né? Pode ser esse e pode ser esse. Esses são os menores valores, né? 0,68. Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo, eu tenho que dividir o que eu encontrei pela menor massa que contém aqui, pelo menor mol que contém aqui, né? Então, potássio, 0,68 dividido por 0,68, eu vou ter 1. O cromo, 0,68 dividido por 0,68, eu tenho 1. O oxigênio, 2,38 dividido por 0,68, eu vou ter 3,5, né? Como é que ficaria a minha fórmula? Ficaria desta maneira. O K, D1, eu não preciso colocar. O CR, D1, eu não preciso colocar. O oxigênio, 3,5. Vocês percebem que deu um número quebrado, então eu posso vir e multiplicar por 2, que vai ficar 2 vezes 1, vai ficar o potássio com 2, o CR também com 2, e aqui 2 vezes o oxigênio, né? 2 vezes 3,5 vai dar 7. Então, essa aqui é a minha fórmula mínima. Pode ter uns segredinhos? Pode, mas é uma pequena interpretaçãozinha, né? Vamos lá, número 6. A número 6, ela diz assim, que eu tenho um composto de massa molecular igual a 92%, e ela apresenta uma fórmula percentual igual a 30,43% de nitrogênio e 69,57% de oxigênio, e pede para determinar a massa molecular. Então, aqui eu tenho o nitrogênio, né? E tenho o oxigênio, 69,57%. E o que mais que eu tenho? Uma massa molecular de 92 gramas. Como é que eu vou fazer?
Vamos lá. Ó, o N e o O. O N é X e o O é o Y. Lembra daquele jeitinho mais direto de fazer? Então, quanto que é a massa do nitrogênio, né? Ó, o nitrogênio, ele é 14 e o oxigênio, 16. Então, o nitrogênio vai ficar 14 vezes esse X. E o oxigênio vai ficar 16 vezes o Y. Então, como é que a gente vai fazer? O nitrogênio, vamos calcular primeiro para ele. Eu tenho 92 gramas, que corresponde a 100% da minha substância. Eu tenho 14x, que corresponde a 30,43% da minha substância. Agora, eu multiplico cruzado, né? Que vai dar 100 vezes 14, 1.400. 92 vezes 30,43 vai dar 2.799,56. Esse valor dividido por 1.400 vai dar igual a 2, né? 1,99, mas a gente arredonda para 2. Agora, do oxigênio, como é que vamos calcular para ele? A mesma coisa, 92 eu tenho 100%. 16Y eu tenho 69,57. Multiplicando cruzado, né? Uma regra de 3. 100 vezes 16Y, 1.600Y, igual a 92,69,57, vou ter 6.400,44. Essa divisão, eu vou ter o número 4. Então, como é que vai ficar a minha forma? A minha forma vai ficar desse jeito, né? Ó. N2O4. Essa vai ser a minha fórmula molecular. Fácil, fácil. Vamos lá. Para número 7. Número 7 diz assim: determine a fórmula molecular de uma substância que apresenta 1,46% de hidrogênio, 51,82% de cloro e 46,72% de oxigênio, sabendo que sua massa molecular vale 68,5 gramas. Quanto é que vai ser, né? Então, a mesma coisa. Ela apresenta do hidrogênio 1,46%, do cloro 51,82%, do oxigênio eu tenho 46,72%. Ela tem uma massa que corresponde a 68,5%. A massa do hidrogênio é 1. A massa do cloro é 35,5. E do oxigênio é 16. Certo? Agora a gente vai calcular. Ó, H, agora a gente tem 3, né? Cl e O. Então, aqui é X, Y e Z. Flechinha. Então, vamos lá. O oxigênio é 1, então vai ficar 1x. O cloro, 35,5y. E o oxigênio, 16z. Desculpa, é Z. Então, agora, vamos calcular pro hidrogênio. Então, eu tenho uma massa de 68,5 gramas, que foi o que o problema me deu. Lembra que eu falei que
problema sempre é dar, corresponde a 100%. X corresponde a 1,46%. Multiplicando cruzado, eu vou ter um valor, né, de 100x igual a 100,01. Esse valor dividido vai me dar 1. O cloro, 68,5, 100%. 35,5y igual, vai corresponder a 51,82. Multiplicando cruzado, 100 vezes 35 dá 3.550y. E 68,5 vezes 51 vai dar 3.549,67. Dividindo, eu vou encontrar 0,99 que eu posso arredondar para 1. Oxigênio. 68,5 tenho 100. 16. Z, eu vou ter 46,72. Multiplicando cruzado, vou ter 100 vezes 16, 1.600, igual a 68,5 vezes 46,72, eu vou ter 1.282, que é Z. Z vai me dar 2. Então, qual vai ser a minha fórmula molecular aqui? Ela é a mesma coisa que a fórmula mínima, né? Nesse caso. Porque o H eu tenho 1, não preciso colocar, né? O cloro eu tenho 1, também não preciso colocar. E o oxigênio eu tenho 2. Certo? Essa é a minha fórmula molecular, que vem a ser a mesma coisa que a fórmula mínima. Vamos lá. A número 8. A número 8 diz que são realizadas 2 experiências onde é estudada uma reação representada pela equação química A mais B vai resultar em C. Complete a tabela a seguir, que representa valores de massa dos compostos envolvidos na reação aqui referida. E cite as leis ponderais que a gente vai usar. Então, vamos lá. A gente tem essas 2 experiências, né, que vocês têm. Então, vamos lá para a primeira. Na primeira experiência, eu posso aplicar a lei de Lavoisier, né, que diz que a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma dos produtos. Então, x vai ser igual a 50 menos 20, x é igual a 30 gramas. Eu já sei o valor de x. Agora, a segunda experiência, eu vou ter que relacionar aqui Lavoisier e aqui Proust, né? Eu tenho que achar os outros, ó. Sendo que agora eu já tenho todos os valores, né? Ó, A mais B gera C. Aqui eu vou ter 20. Aqui agora eu tenho 30. E aqui eu tenho 50. Eu tenho Y, 15 e o Z, né? Então, agora, a lei de Proust diz que elas são
proporcionais. Então, vamos lá. Como é que eu tenho que fazer? 20 sobre y vai ser igual a 30 sobre 15. Multiplicando cruzado, né? 30y é igual a 300, o y é igual a 10. Agora, eu tenho 30 sobre 15 é igual a 50 sobre z. Multiplicando cruzado, 30z vezes 50 é igual a 50 vezes 15. 30z é igual a 750, z é igual a 25. Então, o x é igual a 30 gramas, o y é 10 gramas, o z é 25 gramas. Quais as leis envolvidas, né? As leis de Lavoisier e Proust, certo? Espero que tenha entendido e até a próxima.